direito federativo, seu vínculo. Mas ele tem que estar vinculado a algum clube. E aí parece que ele vem por empréstimo para o Grêmio não ter que pagar luvas. Isso. Então, é uma questão da legislação. Isso é uma miséria. Uma manobra. Não, aí todos os clubes estão fazendo isso. Isso aí está sendo comum. Tá, mas tudo bem, mas tu faz isso lá quando ele chegou, Pega né? por empréstimo em vez de comprar o passe, não tem que E pagar por como conta os de luvas. empresários botaram o dinheiro, ele tem que estar vinculado ao Monte Azul, porque se vem uma proposta para tirar o Douglas, quem ganha o dinheiro não é o Grêmio, são os empresários do Monte Azul. O Grêmio ganha um direito de vitrine. Meneghete, a barbeiragem, ela não está na movimentação necessária para ser feita. É no conjunto da obra. A barbeiragem está em não ter sido feita. É. O tempo que interessa, se teve não, até Foi agora. feito ontem, cara. Mas pô, todo mundo sabe que o Campeonato Gaúcho começa esse final de semana. absurdo. Aliás, desde que o Douglas desembarcou em Porto É Alegre. esse tipo de coisa que o Filipão pode cansar. Eu também Isso acho. sim. Também acho. Esse Tô com o tipo Ribeiro de nessa aí. coisa não existe, cara. Testar o jogador como titular a pré-temporada inteira e Não, não e outra poder usar o coisa, cara. olha só, tem isso, daí tu tá treinando com um time, com um jogador. Outra, já tá difícil, já não tem material humano. Tem que botar um monte de guri. Aí o cara que veio, mal ou bem, para ser uma valista, o líder, não pode jogar, isso é um absurdo. O Grêmio ganhou mais 3 mil torcedores amanhã na Arena, para ver o Lincoln. Ah, pois deve ser. Eu vou te dizer uma porque coisa, tá todo tem de mundo. gente curiosa para ver o Lincoln, Lua e Everton juntos, só com barbeiragem. Porque senão não sei se o Filipão teria coragem. Agora é o seguinte, Rec, o Filipão treinou toda a pré-temporada e até a semana passada com o Douglas. É claro que o Grêmio cochilou, entendeu? Não, eu sei, mas está andando para trás. O Douglas jogou cada vez menos. Ele jogou mal contra o Gramadense, um pouco pior contra o Novo Hamburgo e menos ainda contra o... Mas sempre presente. Cascavel. Quando acontece esse tipo de situação, quando ele o time, era titular, quando o time claro. está se preparando para um jogo, para um início de competição, e a direção percebe que a movimentação tentada talvez não dê certo, com alguma antecedência o jogador começa a ser tirado do time. Nesse caso, ficou clara a barbeiragem, porque até 3 dias atrás o Douglas treinava como titular do Grêmio. claro. Essa é a questão. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o executivo de futebol do clube, o Rui Costa, tentou explicar por que o clube ainda não conseguiu regularizar a situação do Douglas. Vamos acompanhar. São questões que estão afligindo todos os clubes do Brasil, né? O próprio Palmeiras, que fez investimentos muito grandes, né? Já não vai poder contar com alguns jogadores que foram contratados. Outros clubes estão com esse problema, uma mudança muito drástica no sistema de registro da CBF. E nós tivemos, em relação ao Douglas, um problema com o clube que o empresta ao Grêmio. Esse clube só conseguiu colocar o Douglas no bid hoje ou ontem, se não me falha a memória, e isso trancou todo o nosso processo, né? Era um atleta livre e por uma conveniência dos seus empresários, dos gestores da sua carreira, ele teve seu vínculo federativo vinculado a um outro clube, que eu não vou estar falando desse outro clube, não tenho autorização para isso, e a partir daí se fez uma operação de empréstimo. Por que uma operação de empréstimo? Porque a operação de empréstimo ela tem um custo menor, né? Se o jogador vem livre para o teu clube, tem que pagar luvas altas, tem que fazer toda uma composição que normalmente é mais custosa para o clube que recebe o atleta. E para que essa operação de empréstimo seja confirmada no BID, ele tem que estar registrado no clube de origem. E esse registro demorou para acontecer e por isso que nós não conseguimos inscrever o Douglas a tempo. O Grêmio não poderia ter procurado o Monte Azul? Pô, vamos inscrever logo porque a gente precisa do jogador. O Grêmio fez isso, mas não deu efeito, porque envolve uma série de questões, envolve transferências financeiras, envolve uma série de conveniências de parte do próprio Monte Azul. Obviamente que o Grêmio vem pressionando o Monte Azul diariamente, diuturnamente, mas nada que nós fizéssemos sensibilizou o clube a providenciar essa inscrição. Documentos foram enviados, documentos foram devolvidos, documentos foram retificados, tudo não por conta do Grêmio, mas por conta do Monte Azul, e lamentavelmente a inscrição só acontece nesse momento. E o Grêmio só esqueceu de avisar o seu técnico disso. E ficou sabendo nos últimos dias. Foi apostando no Douglas como titular. Tanto é que quando, por exemplo, surgiu a possibilidade do Felipe Bastos sair, o que fez o Filipão? Nem treina. Vai correr em volta do campo. Isso aí. Nem treina. Quer dizer, treina é claro, mas não vai jogar no time titular. Tá na o Felipe cara Bastos. que o Então, Filipão o Filipão ficou contava com sabendo ele. agora. Claro, tá na cara. O Filipão jamais treinaria. Se fosse um outro treinador, talvez, o Filipão, com a experiência que tem, treinou porque ia jogar. Agora, treinou porque ia jogar. O Rui diz nada sensibilizou os empresários. Sim, faltou dinheiro. O que sensibiliza. Chegou à conclusão de que algo mais sensibilizaria. Vou te falar, a única coisa que sensibiliza as pessoas. Dinheiro. Só isso sensibiliza as pessoas. Agora, aqui, ó, a grande declaração... Uma reclamação, na verdade. Só isso. A grande declaração da semana foi a do Barcos, né? Ele achou que ele podia sobrar.
Aí ele se antecipou e disse assim, não, amistoso é uma coisa, vamos ver na prática os dois centroavantes. Só que é ele que vai jogar. Outra coisa. Se ele soubesse, será que ele diria? Ainda sobre o Rui Costa, a quem respeito muito, acho que é um bom profissional, mas que anda pisando na bola de forma significativa nesse caso. E teve um outro caso ontem. Ele nas redes sociais, no Twitter mais exatamente, ele curtiu, que é um dispositivo que tem o Twitter, curtiu a notícia dada por um meio de comunicação de que o Inter estava contratando o Undershow. E depois foi perguntado sobre isso. Na sua explicação, que até é coerente, que foi sem querer, até acontece, já aconteceu comigo também, apertou um botão errado, mas ele começou a dar um discurso dizendo que o mundo dele é o mundo real e não o mundo virtual, quando todos nós sabemos que hoje nós vivemos uma situação em que esses dois mundos se confundem. Mas está errado. Eu estou com o Rui Mas Costa. essa é a realidade. O mundo virtual. Filosofia. Peraí, eu ouvi essa explicação do Rui Costa. Ele estava, inclusive, falando ao vivo. O que eu acho errado é que ele ficou brabo, entendeu? Quando ele poderia, depois ele disse, eu errei lá, foi sem querer e tal. Tá bem, podia encerrar aí. Acusou o golpe. Aí ele falou, ele acusou o golpe. Não, meu mundo é o real, meu mundo é real, eu não sou virtual, meu mundo não é virtual. Aí Na entendeu? verdade é o seguinte, com muita tristeza, Vacilou. eu tenho que concordar com o Baldasso. Porque realmente o mundo hoje, a vida virou virtual. E olha, a vida virtual é mais legal do que a vida real. Sim, né? Porque aí não tem frustração, não tem vitória, não Exato, tem nada. é isso aí. É tudo imaginário. Exatamente né? por Daqui a pouco tudo vai ser imaginário. Aliás, tudo já é imaginário. Ótimo, e é melhor. Meu Deus do céu. Roberto. Sobre o Douglas, o Grêmio tá mais perdido que Cusco em tiroteio, tá louco? E sobre quem é o favorito para ganhar o Gauchão, Nicolas Freitas, Inter, como sempre. O Bruno Soares vai dar Novo Hamburgo, com certeza. O Maurício, o favorito por obrigação é o Grêmio, mas a disputa vai ser boa com o Novo Hamburgo entrando na briga. O Helder, Grêmio de Marcelo Moreno e Barcos. E o Renato Deves, depois de muitos anos, vai ter um campeonato bem interessante, ainda mais com essa nova forma. Aliás, o nobre apresentador e o REC pipocaram sobre quem é o favorito no Gauchão. Não, eu né? vou Não dizer. ouvi a resposta. Eu vou dizer, mas olha aqui, Meneghetti, eu acho que ele trocou aí. É cego que fica perdido em tiroteio e Cusco fica perdido quando cai do caminhão. Misturou. Ele misturou os troços. Tu que é mais velho podia nos ensinar isso. Quem é o favorito, Rec? Quem é o favorito, Rec? É o Internacional. Eu acho que o Grêmio vai fazer um bom time, que o Grêmio vai fazer uma boa Copa do Brasil, não vai cair no Brasileiro, ao contrário do Chico e do Baldasso que estão de fraldão. Eu acho que o Grêmio vai fazer um campeonato razoável, mas eu acho que o Inter parte como favorito. Agora, se o Inter vai desdenhar do campeonato, eu não sei. O Grêmio já ganhou com o Banguzinho. Vamos para a semântica. O que significa favorito? É o time que hoje tem mais condições. Foi o que o Roberto disse. É o Inter, não tem. Eu não posso colocar o Grêmio hoje como favorito. Não, tá bem, todos nós concordamos que Pode ser que ali na frente ele... Todos nós concordamos que o Inter é muito melhor que o Grêmio. Só que eu acho que o foco do Inter vai estar totalmente voltado para o Mas é um outro lado. campeonato muito espaçado. Porque a primeira fase do Gauchão é muito fácil. Aí pode jogar com a baba. Depois no mata-mata o Inter vai colocar um time condizente. E como disse o Ribeiro, no Grenal todos os Mas titulares. time condizente... E aí o titular treinado contra os grandes da Libertadores. Mas o time condizente na hora decisiva vai estar ao mesmo tempo jogando Libertadores da América. Aí eu acho que... Eu acho que o favorito é o Internacional, apesar do foco na Libertadores, pelo critério do Chico ter mais time. Ou seja, eu também. só eu estou abraçando o Grêmio nesse processo. Tu vê, né? Está abraçando o Grêmio, que o Grêmio pode ser rebaixado. O Baldasso, o Grêmio não é favorito nem na fila do caixa do banco. Não, aí é que ele não é mesmo. Aí Aí é que ele não é mesmo. Dentro de campo até pode ser. O Aí banco não é mesmo. favorito a nada. Gonçalo, Central Band do Esporte. Meneghetti, o time que o Felipão treinou hoje pela manhã, o último treino antes da estreia, ele comandou um treino tático no CT Luiz Carvalho. A escalação tinha os seguintes nomes: o Marcelo Groy, o Rafael Galhardo, o Rodolfo, o Marcelo Oliveira e o Marcelo Hermes. O Eraso ainda não tem condições legais e o Gabriel Silva, pelo visto, não agradou ao treinador. Meio de campo com o Araújo, o Felipe Bastos, o Lincoln e o Luan, e mais à frente os dois centroavantes. Ontem ele havia colocado o Everton entre os titulares, mas hoje ele deu um forte indício de que o Moreno e o Barcos vão jogar juntos nesse sábado. E acho que acerta o Filipão, tem que testar em 4 ou 5 rodadas de Campeonato Gaúcho. Eu discordo, porque eu acho que está visto que não vai dar certo. Visto onde? Em amistoso contra o Novo Hamburgo? Mas não precisa nem ter jogado os amistosos, Meneghetti. Não vai dar certo.
O Felipão está perdendo tempo. São os dois melhores atacantes que tu tem, né, Baldasso? Tá bem, se eu tiver dois grandes goleiros, eu não posso botar dois grandes goleiros para jogar, né? O grande risco é de colocar essa gurizada e dar certo. Aí vai fazer o quê com o campeão brasileiro no banco? O Filipão treinou ontem com um jogador... Não, o campeão brasileiro é o Moreno. Eu abri campeão brasileiro. Eu abri o ano aqui, quando voltei das minhas curtas férias, eu abri o programa aqui. Não voltava nunca. Abri o primeiro dia de programa aqui dizendo: o time do Grêmio começa por Everton, que não constou em nenhum momento entre os titulares. Foi constar ontem à tarde. Para mim, esse é o jogador do meio para frente mais importante. O Everton é o novo Ailon, cara. Porra, a gente não viu ainda. Bom, mas o Everton. Não tem, mas ó, graças a Deus o Abel não treina o Grêmio, né? Mas vai ter oportunidade. Olha o que tu arrumou. Olha aqui, ó. Eu tenho que ter confiança no cara que eu já vi. Acabou o programa. Pô, eu já vi o Moreno e o Barcos jogarem. Se eles vão dar certo, se casarem ou não, tudo bem. Agora, o Everton, que não foi bem na pré-temporada e que a gente ainda não viu, mas que tem potencial, eu não posso imaginar que o time do Grêmio começa por um guri que a gente não viu ainda. Com a palavra, um advogado de defesa. A diferença do Abel e do Ailon é o seguinte: o Abel interessa aos Emirados Árabes. Emirados Árabes. E o Ailon foi pro Paysandu. Foi mesmo? Foi? O Baldasso queria entrar com uma liminar para impedir. Não, para ele ir pro Juventude. O Baldasso queria levar o Ailon pro Juventude, mas não deu. O Williams está de passagem marcada para BH? A informação procede, Meneghetti. Resta saber se o Inter vai liberar. O Cruzeiro fez uma proposta de 5 milhões de reais pelo volante, mas o Diego Aguirre gostaria de contar com ele. Eu ofereço meu carro para levá-lo até o aeroporto, pago uma torrada naquele restaurante do Salgado Filho. Faço o check-in e o encaminho à sala de embarque, se necessário. Passa no meio do trajeto, tu para ali na rodoviária. Estacionamento vai nos 30. Tu vai na rodoviária e paga o Vou dar um dado estarrecedor aqui que vai assustar o Baldasso. O D'Alessandro errou 3 vezes mais passes, 3 vezes mais passes do que o Williams. Pois bem, que bom que tu está levantando isso, porque neste caso, quando tu analisa passes, tu não pode usar números, porque existem passes e passes. O D'Alessandro é um jogador de passe longo, de lançamento. O Williams é um jogador de passe curto. É óbvio que no numérico... E no o Williams desarme ele é bom. Não, ele é muito bom. Desarme ele é bom. Isso ele é Só bom. que é o seguinte, o Williams é o maior armador de contra-ataque para o adversário que eu vi nos últimos 10 anos no futebol Ele tem gaúcho. esse defeito, tá? Ele é um pouco... É quase o irresponsável. É uma faca de dois perder legumes. uma bola na saída de jogo, tá? Ele tem esse defeito. Mas eu acho que é um bom jogador e acho que um time que quer ser campeão da Libertadores da América, Cruzeiro nos ensinou isso no Campeonato Brasileiro. Tem que ter grupo. Isso é verdade. E o Williams tem que estar no grupo do Inter. Isso é verdade. Mas acho também que ele se equivale ao Newton e no momento em que o Inter traz o Newton, eu acho que dá para prescindir do E eu discordo mais uma vez. O Williams não é melhor do que o Bertotto e do que o Rodrigo Dourado. Não é melhor. Nós tivemos um último ano nefasto. Tu tá analisando o quê? O extra-campo? O Baldasso só quer gurizinho. Nós tivemos um ano nefasto no que diz respeito ao aproveitamento de jovens do Beira-Rio. Essa é a oportunidade dos jovens voltarem a ter um céu. Apaixonado por garoto, Vem cá vocês. O Bertotto tem qualidade técnica. Tem. O Rodrigo Dourado joga muito. Gosto do Bertotto. O Rodrigo Dourado eu preciso ver mais. Eu não posso. O Bertotto tem potencial. Gente, eu não posso lamentar a saída do Williams por 5 milhões de reais. Me desculpem. Eu até concordo com a saída dele. Agora, eu não posso imaginar que o Bertotto e o Dourado sejam soluções. Eu vou dizer 1,5 milhão de euros, tu acha que vale isso? Eu acho que, isso eu acho que sim. Em cima daquela ideia, desculpa, Ribeiro, em cima daquela ideia de que um grande time tem que ter pelo menos 2 bons jogadores em cada função para jogar uma grande competição, o Inter continua bem servido de volantes. Eu vou concordar com o Baldasso. O Williams, pela bola que ele está demonstrando no Internacional, tem que agradecer se for verdadeira essa proposta. Mas pode tocar. 1,5 milhão de euros. Pode mandar. Mais, não, e... Mas beleza, olha... Eu acho que é isso aí. Não sei, mas pode mandar. O Williams não vale mais que isso. O Inter mesmo, tem peça de reposição suficiente para o Williams. 27. Por aí. Ele é um jogador. O Inter tem que. Aqui, ó. Na verdade é o seguinte, é um pouco mais amplo que eu quero dizer. Meneghetti. O Inter tem que começar a mudar a sua forma de jogar do meio para frente, começando pela sua saída de bola. O Williams, infelizmente, não pode ser o responsável pela saída de bola do Internacional, pelo tudo que nós sabemos, né? Não sabe passar, devolve a bola para o adversário. Então, ele tem que sair do time. O Inter tem que começar por outra pessoa. Eu acho que o Williams tinha que sair do time. E o último treino do Diego Aguirre, ele começou a colocar o time ideal. Ele botou o Alex. Tá? O time ideal do Inter tá pintando. Claro, se vier o Anderson, a gente vai ter que repensar tudo, porque a ideia vier a outra, a gente tem que ver como é que vai estar o Anderson.